Nós realizamos essa sessão especial para comemorar os 120 anos da fundação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e para homenagear o professor Linneu Prestes. A Escola Livre de Farmácia de São Paulo, ela foi criada em 1898, inicialmente, no bairro da Luz. Porém, podemos inferir que a sua origem remonta ao início de 1800, por registros da criação de aulas de cirurgia, de farmácia, história natural, botânica e química, e que vieram a constituir a Academia Fármaco-Cirúrgica de São Paulo. Essa instituição passou pelas mais diversas modificações de prédio, de nome, sendo hoje a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e uma das 7 unidades fundadoras da USP. Além da graduação, a faculdade oferece cursos de mestrado, de doutorado e trabalha também com pesquisa e cooperação internacional. O nosso homenageado, Linneu Prestes, ele foi reitor da USP, prefeito de São Paulo e senador. Prezada doutora, eu quando lembrei todos esses atributos de Linneu Prestes, me identifiquei que fui prefeita e senadora, mas ele fez pela farmácia brasileira algo que poucos senadores fizeram pelas suas profissões. Fiquei bastante emocionada quando li. Sua atuação no Senado foi de enorme importância. A sua profissão farmacêutica, que até hoje a gente pode sentir os reflexos, na criação de 3 projetos de lei que viriam a ser essenciais para o ensino e o exercício do ofício no Brasil. Primeiro, a reforma do ensino farmacêutico, a autonomia das faculdades de farmácia e a obrigatoriedade de presença dos farmacêuticos na farmácia. São todos projetos do Dr. Linneu. Infelizmente, o seu mandato foi interrompido pela sua morte aos 60 anos de idade, em agosto de 1958. Assim, em face dessas homenagens, eu já agradeço a presença de todos, que são extremamente bem-vindos, e vou agora dar a palavra para a doutora Primavera Borelli, para que ela possa fazer o seu discurso. Acho que eu prefiro ler um pouco. Bom. Pode ser. Senhoras e senhores, bom dia. Eu inicio cumprimentando Sua Excelência, a senadora Marta Suplicy, que preside essa sessão, e saúdo e agradeço a presença das autoridades presentes, professores, funcionários e meus queridos estudantes. Em nome do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o professor Dr. Varran Agopian, a quem tenho a honra de representar e que parabeniza a todos e agradece a homenagem hora prestada e agradece à senadora Marta Suplicy pela iniciativa. Em nome da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nós agradecemos de sobremaneira Sua Excelência, a senadora, e a Casa Legislativa por ter aprovado esta homenagem, tanto à Faculdade de Ciências Farmacêuticas como à Universidade de São Paulo e ao professor Dr. Linneu Prestes, que foi diretor dessa faculdade, reitor da USP e senador da República, nesse que é o 60º ano de seu falecimento. Linneu Prestes nasceu em Avaré, São Paulo, em 30 de setembro de 1896, e ele se formou pela então Faculdade de Farmácia e Odontologia em 1916. Iniciou as atividades no magistério superior na condição de assistente da então disciplina de Química Toxicológica e Biologia na Escola de Farmácia e Odontologia, função que exerceu até 1934. Em 1934, com a fundação e incorporação da então Faculdade à USP,
ele foi nomeado assistente catedrático de Química Analítica e Bromatológica da Faculdade de Farmácia e Odontologia. E ele se tornou diretor da nossa faculdade entre 1937 e 1941. Ele realizou uma gestão primorosa e se qualificou no meio da universidade para que, em 47, atingisse a investidura máxima. Ele se tornou reitor da Universidade de São Paulo, o cargo que ele ocupou até 1949. E Linneu Prestes era um erudito. De 1931 a 1932, ele cursou a Faculdade de Filosofia de São Bento, e em 1932 ele ainda concluiu o seu curso de doutorado na Faculdade de Direito de São Paulo. Além das atividades didáticas de pesquisa e gestão junto à Faculdade de Farmácia e Odontologia e à USP, Linneu Prestes exerceu as atividades profissionais na área de saúde pública. De 1925 a 1928, ele foi designado pelo então governo de São Paulo para o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para dirigir a seção de Química. Ainda em 1928, ele foi designado diretor do Serviço de Química do Departamento de Lepra e chefe da Secretaria do Laboratório Estadual de Análises Químicas da Inspetoria de Nutrição. Pertenceu ainda à Sociedade de Farmácia e Química, à Sociedade Brasileira Farmacêutica e à Academia Nacional de Farmácia. Dedicou-se intensamente à vida pública, primeiro na Faculdade de Farmácia e na Universidade de São Paulo e depois na política. Em 1950, ele foi nomeado pelo então governador Adhemar de Barros, no período de 1950 a 1951, prefeito da capital do estado de São Paulo. Em outubro de 1950, ele se elegeu suplente do senador paulista César Lacerda de Vergueiro. E ainda em 1951, tornou-se membro do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, onde permaneceria até 1958. Com a morte de César Vergueiro, em 1957, ele ocupou a sua cadeira no Senado a partir do mês seguinte. E, como a senadora Marta Suplicy colocou, ele exerceu o exercício do seu mandato com uma ênfase bastante grande em política de saúde pública e em questões relacionadas basicamente à profissão farmacêutica. Em sua homenagem, a avenida em que hoje se situam as faculdades de Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Odontologia e o Hospital Universitário leva seu nome. Nós estamos, todos nós, na Avenida Professor Linneu Prestes. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas faz 120 anos. E, como escreveu querido professor Antônio Cândido, registrar o passado não é falar de si, é falar dos que participaram de uma certa ordem de interesses e de visão do mundo, no momento particular do tempo que se deseja evocar. O nascimento de uma instituição é certamente um dos períodos mais complexos de sua história. Uma instituição é o resultado de diversos elementos externos, tanto no contexto histórico mais amplo, quanto da ação de pessoas que impulsionam sua criação, assim como das ideias que a estruturam, pois uma instituição é a concretização de um conjunto de premissas que incorporam princípios, objetivos e valores que lhe servirão de norte. Essa é uma citação do historiador José Luiz Otávio. E em qual contexto nasce a Faculdade de Ciências Farmacêuticas? Vou destacar 3 itens. Primeiro, e não menos importante, a proeminência que a então província de São Paulo adquire no século XIX. Então, a partir de 1860, principalmente, com a valorização do café no mercado internacional,
ele passa a ser a principal commodity da agricultura. E São Paulo se torna o principal ou um dos principais polos cafeeiros do Brasil. E o café passa a ser o motor econômico do país, e São Paulo adquire uma proeminência econômica e uma proeminência política que até então era discreta se nós pensarmos na capital do então Império, Rio de Janeiro, mesmo Minas Gerais. E, então, São Paulo adquire essa proeminência econômica. Um segundo ponto importante nesse contexto foi a mudança da mão de obra escrava, né, para a mão de obra dos imigrantes europeus. Então, vocês sabem que houve um fluxo a partir da abolição para a introdução de mão de obra europeia. A Europa também vivia algumas crises, mas, além disso, havia uma política de branqueamento da sociedade brasileira. E esses imigrantes europeus que vieram para São Paulo, sul do Brasil, mas essencialmente São Paulo em função da agricultura, eles se estabeleceram na capital e no interior. Então, era uma mão de obra que expandiu o consumo, não só no interior, mas na capital da província, e também a urbanização. Então, isso alavancou economicamente São Paulo. E havia necessidade, e houve a necessidade, de que esse fluxo de imigrantes fosse constante, contínuo, para a manutenção da agricultura cafeeira, e que eles fossem atraídos principalmente para a província de São Paulo. Então, uma série de atrativos foram feitos, né, e divulgados no exterior para essa atração. Lembrando que nós estávamos, final do século, em epidemias, né? Parece a sequência do que temos hoje. Febre amarela, cólera e outras epidemias. E, particularmente, nos portos de Santos e do Rio de Janeiro, que é onde entravam os imigrantes. Então, havia e houve a necessidade de uma política de saúde pública que resolvesse essas questões de saúde e que também atraísse essa população. Então, a elite econômica de São Paulo estabeleceu uma série de premissas para o desenvolvimento da província e depois do estado de São Paulo. Uma delas foi a fundação, a criação da Escola Politécnica, o antigo Liceu, a Faculdade de Direito, né, e a Faculdade, a Escola Livre de Farmácia. E dentro desse contexto, nós temos que lembrar que não existia um ensino organizado de saúde no estado de São Paulo. Os médicos farmacêuticos, eles vinham do exterior, ou da Bahia ou do Rio de Janeiro. E tanto na Bahia ou no Rio de Janeiro, o curso de farmácia era um curso anexo à faculdade de medicina. Isso dava um status diferenciado, e as sociedades farmacêuticas que estavam se organizando, eles tinham como premissa a criação, então, de uma escola livre de farmácia. A gente não vai ter tempo para discutir a questão do livre em relação à estrutura federal, que fosse independente, então, dos cursos de medicina, que valorizasse esse profissional, que impedisse o exercício ilegal da profissão. Parece que a gente está vendo coisas recentes, e o charlatanismo. Eram pelo menos 3 grandes premissas. Então, essas razões, e tem mais algumas outras, não só acadêmicas, mas também econômicas, a expansão cafeeira, a
industrialização, criaram situações políticas dentro de um projeto de Estado para implantação do ensino farmacêutico. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas faz 120 anos, mas ela não é velha. Ela comemora 120 anos de uma trajetória reconhecida por sua constante contribuição à sociedade paulista e brasileira, no âmbito do ensino da ciência, saúde, tecnologia e inovação. Ela foi a terceira instituição do ensino superior de São Paulo e pioneirismo esse que permanece até os dias atuais. Como a senadora Marta comentou, é uma das 7 unidades fundadoras da USP e é uma das 50 melhores escolas de farmácia do mundo. A faculdade tem tido um papel relevante na área farmacêutica. Ela participou da criação do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Regional de Farmácia, de várias sociedades científicas. Na área de graduação, a contar de 1934 para cá, nós já formamos mais de 7.000 farmacêuticos. Na pós-graduação, em 1968, ela foi pioneira no estado de São Paulo e no Brasil na criação dos programas de pós-graduação como os conhecemos hoje, na estrutura que a CAPES preconizou e Anísio Teixeira dentro do projeto Sucupira de Educação. E, de 1968 para cá, já titulou mais de 1.800 mestres e mais de 1.200 de doutores, que nuclearam a maioria das faculdades de farmácia do Brasil. Toda a geração dos últimos 30 anos se formaram de professores, se formaram na faculdade de farmácia, tá bom? E ela é a referência para as outras escolas de farmácia, basta ver as reformas de ensino. Na área de ensino de graduação, é onde eu quero destacar, nós tivemos atividades inovadoras. Ela foi pioneira na criação da farmácia escola e hoje é pioneira de novo na criação da farmácia comunitária, da consulta farmacêutica. Ela foi pioneira no laboratório clínico escola, no laboratório toxicologia escola. Ela ampliou e consolidou as análises toxicológicas, da qual o professor Linneu Prestes foi um dos inovadores e introdutores, especialmente no doping da área esportiva. Ela participou da fundação e manutenção do campus avançado da USP em Marabá. E, dentro do âmbito do projeto Rondon, a faculdade era responsável por todo o laboratório clínico e a área de dispensação. Ela fundou a primeira empresa júnior na área farmacêutica do mundo, que está comemorando 25 anos. Participou da fundação do Hospital Universitário, no qual é responsável pela divisão de farmácia e laboratório clínico. Em políticas públicas, ela também vem contribuindo significativamente. Ela foi uma das idealizadoras da criação em São Paulo da FURP, da Fundação para o Remédio Popular. Ela criou o serviço de bioequivalência, que foi fundamental quando da implantação dos medicamentos genéricos no Brasil. Criou o primeiro programa de residência em atenção farmacêutica e farmácia clínica do estado de São Paulo. É a terceira unidade em número de patentes na USP e a detentora da patente que mais royalties dá para a Universidade de São Paulo, que é do professor Humberto Ferraz. Ao longo desses 120 anos, docentes e ex-alunos da faculdade ocuparam um lugar de destaque na indústria farmacêutica, de alimentos e cosméticos, tanto no Brasil como no exterior e também no âmbito da farmácia de dispensação. Nós participamos ativamente das instituições de ensino e pesquisa, públicas e privadas, agências de fomento à pesquisa. Também merece destaque a participação em órgãos regulatórios, tanto na esfera municipal, estadual e federal, contribuindo para o desenvolvimento e implantação das políticas públicas, como, por exemplo, o uso de métodos alternativos ao emprego de animais dentro da indústria farmacêutica e de cosméticos. E a faculdade, em consonância com os fins da Universidade de São Paulo em ensino, pesquisa e extensão,
continuamente amplia seus esforços para que os conhecimentos aqui existentes e gerados sejam compartilhados com a sociedade e que tais atividades sejam pautadas pela excelência e pelos princípios éticos, priorizando a dignidade dos seres vivos e a preservação do meio ambiente. Ao homenagear a faculdade, a senadora Marta Suplicy e o Senado Federal sinalizam o papel fundamental da educação e da ciência para o desenvolvimento econômico e social do país. É mister salientar que em educação e ciência deva haver uma política de Estado de aplicação e continuidade de recursos financeiros. Interrupções no financiamento ocasionam a descontinuidade de projetos e a formação de recursos humanos qualificados, levando à perda de anos ou décadas de trabalho, solapando o desenvolvimento e a soberania do país. Recursos em educação e ciência não são gastos, mas sim investimentos. Basta ver os exemplos da Coreia, do Japão após a Segunda Guerra e, mais recentemente, da China. Entendo que a ciência deva servir para minorar o sofrimento humano, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, preservando o meio ambiente e o planeta. A educação, a ciência, mas não só elas, devem contribuir para o desenvolvimento econômico e social, propiciando a correção de assimetrias econômicas regionais, de classe, étnicas e de gênero. Citando o professor Paulo Freire, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. A educação transforma vidas, a educação transforma a sociedade, mas que essa transformação permita o bem-estar e segurança social de todos, e não só de alguns. Ensino crítico, ciência de qualidade, necessitam ainda de um ambiente de liberdade intelectual. No plano das ideias, podem haver divergências, pode haver o contraditório, pode haver a não concordância, mas não pode haver a destruição do outro. Podemos divergir, mas jamais se destruir. A universidade é o palco das ideias, das discussões. Não é o palco ou cenário da barbárie ou do patrulhamento. Eu finalizo agradecendo novamente a Sua Excelência, a nossa senadora Marta Suplicy, pela homenagem que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que o professor Linneu Prestes e a própria Universidade de São Paulo recebem hoje. E eu entrego à senadora Marta um diploma de homenagem da nossa escola pelo seu interesse e pela sua gentileza em nos homenagear. Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo torna públicos os agradecimentos à Sua Excelência, a senadora Marta Suplicy, pelos esforços envidados para a propositura da sessão solene, que teve por objetivo a celebração dos 120 anos dessa faculdade e dos 60 anos do falecimento do professor Linneu Prestes, diretor da então Faculdade de Farmácia e Odontologia, reitor da Universidade de São Paulo, prefeito da cidade de São Paulo e senador da República. São Paulo, 29 de novembro de 1918. Senadora Marta, foi feito com muito carinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou bem aqui para este.
Quero agradecer esse diploma que realmente belíssimo e que me comove e dizer gostei muito do discurso da senhora. E quero lembrar que quando era colocado no seu discurso o desenvolvimento da nossa cidade de São Paulo, eu lembro que é tudo muito recente, muito recente. E parece que os assuntos que se discutiam naquela época, hoje, estão a anos-luz do que a gente vive hoje. É impressionante como o progresso tem acontecido, diríamos, aos trancos e barrancos, numa forma muito desigual em todos os sentidos, mas que a gente caminha, né? E a gente espera que o Brasil continue numa direção onde a liberdade e os princípios democráticos sejam respeitados. Mas uma das coisas que me chamou a atenção no seu discurso foi que nesse desenvolvimento fruto da industrialização e tudo mais de São Paulo, a necessidade de uma política de saúde pública, num momento, se tornou imperativa. E aí me deu assim, muito orgulho de ser paulistana, porque São Paulo realmente conduz nesse sentido. E a farmácia hoje em São Paulo, a faculdade, é um exemplo para o Brasil todo, reconhecida internacionalmente. E aí eu diria uma palavra de parabéns aos alunos que vieram de São Paulo para prestigiar a Linneu Prestes e a sua faculdade e a responsabilidade que vocês têm no momento que foi aqui colocado um pouquinho da história dessa faculdade que vocês têm o privilégio de frequentar. Muito obrigada a todos pela presença e está encerrada a nossa sessão.